Oiê, eu sou a Paloma Rubia, sou estudante de arquitetura e urbanismo e hoje a gente vai conversar sobre toda a arquitetura por trás do filme Django Livre. Se você nunca assistiu esse filme, só pelo elenco já vale muito a pena. A gente tem o Jamie Foxx, o Leonardo DiCaprio e o Samuel Jackson. E em música e direção a gente tem o Quentin Tarantino e o Elvis Presley. Resumindo bastante o filme, ele se passa em 1858 e conta a história de Django, um escravo que foi libertado por um dentista alemão chamado Dr. King Schultz, e juntos eles se tornam caçadores de recompensas. O que era para ser uma parceria de negócio se transforma em uma amizade e os dois embarcam em uma aventura atrás da esposa de Django, Brunilda, uma escrava que foi comprada por um excêntrico e rico proprietário de uma das maiores fazendas de algodão do Mississippi, Calvin Candy. A partir disso, Dr. Schultz e Django lutam então o próprio sangue e a vida para resgatar Brunilda das mãos de Calvin Candy. A trama contém ação, aventura, romance e vingança, tudo isso combinado em um grande banho de sangue. Para a gente ter contexto histórico, a gente precisa saber o que estava acontecendo em 1858 nos Estados Unidos, que é onde a nossa trama se passa. Então a gente tinha a Corrida do Ouro, tensão entre os estados escravistas e livres, pré-guerra civil, alguns anos depois estourou uma guerra civil nos Estados Unidos. Estava rolando debates políticos sobre a escravidão, o Código do Sul, que era uma lei que determinava o que os escravos podiam ou não fazer, impérios de algodão, que eram as nossas fazendas de algodão, que eram um dos maiores comércios dos Estados Unidos na época, em toda a economia do país girava em torno disso, e o clima de violência institucionalizada nas cidades. Então, analisando a arquitetura, a gente vê que, por mais que seja uma história cativante de superação, o filme também ele se passa num contexto enorme de desigualdade social. Então, a gente tem escravos e senhores de escravos, tudo isso coexistindo no mesmo lugar. Alguns pontos que valem a pena ser observados no filme, que a gente consegue observar, a grande maioria das construções das cidades que são de madeira, era um material muito mais barato do que a alvenaria. Então a gente tem as casas de madeira, os comércios de madeira, a gente tem o chão batido, de terra, então onde os cavalos passavam, onde os escravos passavam, a gente tem calçadas de madeira também. Era muito mais barato, do que qualquer outro tipo de material. A gente não vê muita pintura, então, diferente das fazendas que eram quase todas pintadas de branco, a gente não vê pinturas nas casas da cidade, porque era um material muito caro. A tinta era uma coisa que era usada, assim, em letreiros. Já nas fazendas, a gente vê aquela casa principal enorme, toda pintada, com vários tipos de coluna, A gente consegue ver que são colunas brancas imponentes, Elas até parecem aquelas colunas dóricas que a gente vê em templos, assim, da Grécia, de Roma. A gente vê simetria nas fachadas. Então, tudo para impor poder. Que era isso que os senhores, das fazendas queriam. Eles queriam que todos entendessem que eles eram ricos e poderosos pelo tamanho das suas fazendas, que eram enormes. Então, elas eram cercadas por plantações e plantações de algodão. E por hoje é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!